Olá, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Eu me chamo Ramsés Mesquita. Estou aqui novamente para indicar livros para todos os amantes da literatura espírita. O livro de hoje é uma outra obra básica da doutrina espírita. É o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec sob orientação e auxílio dos espíritos superiores no mês de abril do ano de 1864. Nessa obra, Allan Kardec faz um apanhado de todas as máximas morais do Evangelho de Jesus e a analisa sobre a ótica da doutrina espírita. Com isso, ele mostra nessa obra a parte religiosa da doutrina espírita. E mostra também que a moral espírita é a mesma moral cristã. Todos os ensinamentos contidos na parte moral do Espiritismo é a mesma de Jesus, que ele nos ensinou e exemplificou. Aqui, portanto, nós temos as máximas que dizem respeito ao amor ao próximo, ao amar até os inimigos, perdoar as ofensas, ser humilde como Jesus foi. Então ele tem todos esses ensinamentos da parte moral. Com isso, nós vemos que o Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro manual de como nós devemos proceder na nossa convivência com o nosso próximo, seja no âmbito familiar, profissional ou social. Se nós tivermos dúvidas como nós devemos nos comportar perante certas situações da nossa vida, em família, no trabalho ou na sociedade, nós podemos colher os frutos nesse manancial, nesse repositório moral que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí sim nós vamos ter a certeza de como nós devemos nos comportar perante as mais diversas situações da nossa vida. Essa obra também é importantíssima porque ela também é uma fonte de consolação para todos nós que estamos passando por momentos de sofrimentos, de enfermidade e de aflições diversas. Nós podemos encontrar o consolo nessa obra, principalmente no capítulo 5 dessa obra, que trata do bem-aventurado os aflitos. Lá é o capítulo maior de toda essa obra, então tem muitas mensagens consoladoras para todos aqueles que estão sofrendo. Outra dica para aqueles que estão passando por aflição, momento aflitivo, é também Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2. E o último capítulo, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma coletânea de preces espíritas. Preces que espíritos superiores orientaram Allan Kardec a fazer essas preces para consolar e ajudar aquelas que perderam um ente querido, que estão passando por alguma dificuldade, que estão agonizando no leito da morte ou que acabaram de desencarnar, perder esse ente querido. Tem preces para todas essas ocasiões e muitas outras situações difíceis pelas quais nós passamos. Então nós recomendamos também a leitura do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para aqueles que estão sofrendo. Também nós queremos dizer que essa obra é a fonte principal para a realização de uma atividade que nós recomendamos para todos os espíritas e também não espíritas, que é a prática do Evangelho no lar. Essa obra vai ser ideal para essa ocasião porque Allan Kardec não cuidou aqui dos atos de Jesus, dos milagres dele, das predições que ele fez, cuidou apenas da parte moral de Jesus. Então é um campo neutro, é um campo em que todos podem se beneficiar da moral de Jesus, que é a mesma moral espírita. Então essa obra será de muito importante para a prática do Evangelho no lar, porque nós vamos pôr em prática essa moral espírita cristã dentro de nossos lares. É lá que o nosso verdadeiro comportamento espírita cristão
deve ser exercitado, principalmente e primeiramente, na nossa própria casa. Então, essa obra é realmente fundamental nós termos em nossa estante e sempre ter na cabeceira de nossa cama para nós lermos, relermos, meditarmos, refletirmos. Fica aqui a nossa outra dica de obra espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos fiquem com a paz de Deus, hoje e sempre. Assim seja.